A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. Meu nome é Magnobaldo Alves de Lisboa. Estamos aqui para comentar a lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de adulto, que traz como título a carreira que nos está proposta. Olha, esse segundo trimestre está sendo uma bênção, e você que não está acompanhando está perdendo muito conteúdo, e você também que está acompanhando, está vendo que está sendo uma bênção da parte de Deus, onde estamos assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Olha só, quero deixar uma dica para você. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, vai lá, acione lá o sininho, compartilhe também esse conteúdo para que outras pessoas possam estar compartilhando e aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. E essa lição está sendo uma bênção, Nós falamos sobre essa carreira que nos está proposta, a caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você sabe que a caminhada é árdua, e durante esta caminhada nós temos vários percalços aí, mas nós que estamos com Jesus Cristo, nós estamos bem seguros, estamos no caminho certo. Então, isso nós iremos mostrar aqui neste dia, de uma forma simples e direta, para que você possa se compreender da palavra do Senhor nosso Deus. Escute bem, estudar a lição da Escola Bíblica Dominical é muito importante, porque o cristão ele vai aprender de uma forma sistemática, de uma forma bem calma, tranquila, onde ele possa assim absorver os conteúdos da palavra de Deus. E aqui neste canal você aprende de uma forma bem tranquila, sistemática, para que você possa assim compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos lá. Hoje estamos com a lição de número 2, Estamos na segunda lição desse trimestre, tá certo? E a lição de número 2 vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Olha só, tem lá na palavra de Deus, mostrando sobre as duas portas, a porta estreita e a porta larga. Então, qual é a porta que você está seguro? Qual foi a porta que você entrou? E qual é a porta que você está percorrendo? Qual é o caminho que você está percorrendo? Vamos mostrar para você aqui a importância de servir ao Senhor Jesus. Todo salvo, todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, ele tem uma caminhada, ele tem assim um caminho a seguir, e ele entrou pela porta. Mas que porta é esta? Que porta é essa? Nós vamos mostrar aqui neste dia. Escute bem, a leitura bíblica em classe ela está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, também em Mateus capítulo 3, e o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Essa é a leitura bíblica em classe. E o texto áureo diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está vendo? Em Lucas capítulo de número 13 e o versículo de número 24 está o texto áureo desta lição. E a verdade prática, ela fala assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa possível para o crente entrar no céu, tá vendo? Para morar com o Senhor nosso Deus. Então nós vamos aprender neste dia a importância de entrar por esta porta estreita, a importância de fazer a escolha certa, a importância de estar ao lado do Senhor Jesus, entender que a vida com Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de abnegação, é uma vida de muitas vezes renunciar muitas coisas para seguir ao Senhor, de deixar muitas coisas, muitas bagagens pelo caminho para servir ao Senhor Jesus. Então, por isso que é importante você estudar a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Você vai aprender, sim, como que é esta carreira que nos está proposta, qual é o caminho, como é este caminho que nós estamos percorrendo. Isso é muito importante para que nós possamos aprender da palavra do Senhor nosso Deus. E quem é que vai nos orientar nesse sentido? Vai ser a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos aí, o escritor ele vai mostrar, de forma bem simples, eu acho, uma forma simples, como a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, a gente vai ver que o primeiro tópico da lição vai falar sobre portas e caminhos. Primeiro subtópico fala porta estreita. A ideia de uma porta estreita como um caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica como também na literatura cristã. Essa concepção ela é encontrada no Antigo Testamento. Olha, Jesus ele vai utilizar esse termo no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento também a gente vai ver relampejos sobre isso, vai ver referências sobre isso. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo número 24, falando sobre
esta questão. Mas por que uma porta estreita? É porque Jesus ele usou esta figura de porta. Jesus ele era mestre, né, nas palavras, mestre em metáforas, né, mestre em falar palavras do cotidiano das pessoas. E dentre essas palavras ele vai utilizar neste diálogo, ele vai usar duas palavras importantes: portas e caminho. Ele vai falar sobre dois tipos de porta: uma porta estreita e uma porta larga. Dois caminhos: o caminho apertado, né, e o caminho espaçoso. Mas, em primeiro lugar, porta. Antigamente, em muitas cidades, era comum ter portas. Era comum ter portas. E as portas eram de quê? De madeira, de prata, de bronze. Enfim, existia vários tipos de porta. Dependia da cidade para saber qual era o tipo de porta que existia. Existia cidade que tinha várias portas. Existia cidade que apenas tinha uma porta, duas portas, depende da cidade. Então, e portas era comum. Uma cidade, quando tinha os muros, né, tinha os muros como proteção, e a porta muitas vezes era o único lugar de acesso de as pessoas entrarem, né? Ali eles entravam, utilizavam aquela porta para entrar com atrás de pedestres, de animais, de bagagens, até mesmo para fazer alguma sentença, proclamar alguma coisa. Eles utilizavam geralmente as portas para fazer isso. Então a porta era algo muito importante naquele momento, naquele cotidiano, né? Tanto no Antigo Testamento como também na época do Senhor Jesus. Então a porta era um lugar de acesso para entrar na cidade, para entrar no edifício. Então, mas vamos aí. Jesus ele faz dois tipos de porta: a porta larga, né, e a porta estreita. Jesus ele vai utilizar essa questão da porta estreita para mostrar o quê? Que o caminho para aqueles que estão seguindo a ele entra por esta porta estreita. Mas Jesus, por que ele quis falar dessa porta estreita? Porque a porta estreita era o lugar onde as pessoas entravam e existia uma dificuldade. Não poderiam entrar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Existia aquela dificuldade de esperar um pelo outro, a depender da bagagem, tinha que tirar a bagagem, né? A depender do animal, tinha que tirar o animal, arriar o animal, enfim, muitas coisas existiam para entrar naquela porta estreita, porque não poderia entrar de qualquer jeito, por conta da porta. Então a gente vai ver que Jesus ele vai utilizar essa questão de porta estreita como referência para o caminho da vida, para o caminho daqueles que servem ao Senhor. É o caminho da vida, o caminho da salvação. A porta ela é estreita. Mas por que esta porta é estreita? A porta é estreita porque exige uma dificuldade, uma renúncia, existe uma condição para entrar naquela porta. E nas cidades maiores, que tinham os portões, né, as portas grandes, era mais fácil para entrar. Aí ele vai mostrar esta diferença, né? Ele vai utilizar desse estilo de linguagem para mostrar como que era uma porta estreita. Mas por que uma porta estreita? Observe que tanto em Mateus quanto em Lucas, ele vai falar sobre esta porta, né? Lá em Lucas, ele não vai falar sobre o caminho, fala só sobre a porta. Em Lucas 13, vai falar sobre a porta. Em Mateus 7, no texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, que a gente vai abordar, vai falar sobre tanto do caminho, da porta, quanto do caminho. Mas quando Jesus ele é interrogado lá em Lucas 13, Lucas 13, Jesus ele vai mostrar, né, vai ser interrogado por alguém e vai perguntar para Cristo: mas Senhor, quantos é que vão herdar a vida? Quantos que vocês salvam? Serão muitos? Aí Jesus vai dizer para ele: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, ou pela porta apertada, né? Porque esta porta estreita é que conduz o homem à salvação. Então Jesus ele vai dizer para ele: porfiai, ou procurai, cuidai para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não irão conseguir entrar, porque a porta estreita, nem todos eles querem passar pela porta estreita. Exige cuidado, exige dificuldade. E colocando no caminho da salvação, daqueles que servem ao Senhor na vida cristã, a porta estreita representa o quê? Representa a porta de quê? Da humildade, né? Da longanimidade, da mansidão, da renúncia, de servir ao Senhor, se entregar completamente ao Senhor Jesus. E muitos não querem entrar por esta porta, preferem a porta mais larga, a porta larga
que ele pode passar de qualquer jeito, ele pode entrar de qualquer maneira. Mas voltando para a pergunta daquele homem para Cristo, ele estava preocupado em saber a quantidade das pessoas que iriam ser salvas. Mas Cristo, ele responde para ele de uma forma diferente. Ele vai mostrar para aquele rapaz, dizendo assim, olha, não procure, não se preocupe em querer saber se vai ser muito ou poucos que vão entrar no reino, mas porfiai, para entrar pela porta estreita. Escute bem, pode ser que Cristo está falando ali com o fariseu igual vai dizer lá, o Champlin vai dizer que o farisaísmo parecia até que ele estava numa porta estreita, parecia, né, todo ali com sua religiosidade, mostrando que ele realmente estava ali sendo religioso, servindo a Deus, mas muitas vezes, né, não só o fariseu como qualquer pessoa religiosa, ele pensa que está naquele sentido, mas muitas vezes ele não está naquela porta estreita, mas está muitas vezes ali camuflando algo que não é verdadeiro. Por isso que Cristo falou para aquele moço, olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva o homem para a perdição. A porta estreita é que leva o homem para a salvação. Então a gente vai ver nesse sentido que Jesus ele quis mostrar que a porta estreita, por que estreita? Porque exige renúncia. A gente vai ver que exige renúncia. Exige sim da pessoa deixar a sua cruz, né? Seguir ao Senhor, pegar a sua cruz, seguir ao Senhor Jesus, negar a si mesmo. E isso é uma porta estreita. Nem todos querem ter esse sentido de negar a si mesmo, de negar o seu eu, o ego, negar até mesmo as suas coisas, os seus benefícios, igual eles pensam, de jeito nenhum. Eles querem, muitas vezes, viver de qualquer jeito. Por isso que Jesus ele disse, olha só, procurar entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é a que leva o homem para a salvação. E lá em Mateus, ele vai dizer, né, da porta estreita associada ao caminho apertado. Tá vendo? Porta estreita, caminho apertado. Quando Jesus ele fala sobre esse caminho apertado, esse caminho apertado ou estreito, né, a gente vai ver que apertado já fica um sentido até melhor, de soa até melhor. O caminho apertado está apontando para o quê? Para a conduta, para o modo de viver daquele que serve ao Senhor. E ali ele vai mostrar como realmente ele está servindo a Deus, como ele realmente está mostrando sua vida diante do Senhor. É a conduta, o caminho apertado. Ele entrou pela porta estreita, agora o caminho apertado. O caminho ali, por que apertado? Porque ele vai estar somente ligado ali no Senhor, no caminho, servindo a Ele. Num caminho mais espaçoso, não, ele vai estar ali, quem sabe vai estar olhando para o outro, né? Desapercebido com outras coisas, esquece realmente de que está servindo a Deus, esquece, deixa as coisas do mundo sufocar a sua vida espiritual, e isso acaba fazendo com que ele se afaste do Senhor. Mas no caminho apertado, não. Quando fala desse caminho apertado, a gente vai ver que em Mateus 7, né, essa palavra vem do grego triplo, que quer dizer, que representa o quê? Como prensar a uva, espremer, pressionar com firmeza. Um caminho comprimido, contraído, que fala sobre aborrecer, aflição, afligir, como amassar mesmo. E na vida cristã é assim. Aquele que entra pelo caminho, pela porta estreita, e pelo caminho apertado, o que acontece com ele, né? Porque às vezes ele sofre pela causa do Senhor. Jesus disse, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem a espada, nem os anjos, nem os principados, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque neste caminho apertado vai vir muita dificuldade, vai vir muitos problemas, mas mesmo assim o cristão ele vai permanecer servindo ao Senhor Jesus, ele vai ter louvor em continuar neste caminho estreito ou apertado. Então este caminho apertado mostra o quê? Ele está mostrando para o quê para a gente? Que aquele que está naquele caminho servindo ao Senhor Jesus, que Jesus ele disse que ele era o caminho, né? Lá em João capítulo 14, versículo 16, eu sou o caminho. E lá também em João 10 ele vai dizer que ele é a porta. Ele, tanto como o caminho como a porta, aquele que está no caminho apertado é quem? Aquele que está seguindo os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, que é completamente contrário ao ensinamento do mundo. Jesus ele vai mostrar isso nos evangelhos, né? Nos sinóticos, lá também no João. Jesus vai mostrar isso claramente, que o seu caminho, que quem segue a ele, o seu caminho é completamente oposto ao do mundo. A gente vai mostrar, Jesus ele vai falar sobre
a questão da hipocrisia, né, que quem o cidadão do rei não pode, sobre a questão de acumular, de amar aos tesouros deste mundo, sobre os princípios éticos. Jesus ele vai mostrar no Sermão da Montanha, porque na realidade, quando ele fala do caminho apertado e da porta estreita, ele está falando ainda sobre o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é Jesus mostrando o modelo moral com que os cristãos necessitam andar. E como é que ele necessita andar? É no caminho apertado e a porta estreita. Está falando de realmente aquele que serve ao Senhor Jesus, muitas vezes ele passa por dificuldade. Existe um evangelho da prosperidade aí que diz que quem serve ao Senhor Jesus, ele não passa por dificuldade, não passa por necessidade, não passa por tribulação, não passa por nada disso, não adoece. Esse é o evangelho chamado evangelho frajuta, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, Jesus diz, leva a cruz, negar a si mesmo, passar por aflição, por dificuldade, mas tendo a certeza que este caminho, esta porta estreita e o caminho apertado é que conduz o homem ao quê? À salvação. Muitas pessoas estão preocupadas, será que vai ser pouco, vai ser salvo, vai ser muito, vai ser salvo? Igual aquele homem que perguntou a Cristo lá em Lucas 13. Jesus ele mostrou diferente, se preocupa em entrar pela porta estreita. E lá em Mateus, o caminho apertado, o caminho estreito, para servir ao Senhor. Aí sim, você vai ver que quem está nesse caminho está servindo ao Senhor Jesus em espírito e verdade. Por isso que o segundo subtópico da lição vai falar sobre isso, sobre o caminho apertado. Que caminho é esse? É o caminho de servir ao Senhor Jesus. Às vezes ele passa por dificuldade, mas tem Jesus na cruz, tem Jesus com ele. Jesus ele disse, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. O cristão, ele pode passar por dificuldade, por problemas, por aflição, ele pode ser exprimido como espreme a uva, como pisam na uva, né? Exprimido como você pega uma lata daquela de refrigerante e amassa, pisa nela assim. Mas mesmo assim ele tem a paz de Cristo no seu coração, porque ele sabe que desse caminho que ele está servindo, ele não vai sair de jeito nenhum, por mais que seja apertado. Por mais que a porta é estreita, mas o seu modo de vida é de servir ao Senhor Jesus e não abandonar de jeito nenhum, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá certo? Então, esse é o segundo subtópico. E o terceiro subtópico, né, de portas e caminhos, fala sobre a porta larga e caminho espaçoso. É o oposto do que nós falamos agora. Porta larga e caminho espaçoso simboliza o quê? Representa uma vida sem compromisso com os preceitos de Cristo, uma vida completamente desregrada da palavra de Deus, seguindo o padrão do mundo, amando o mundo. E João ele vai dizer, Tiago vai dizer, você quer ser amigo de Deus, então seja amigo do, quer ser inimigo de Deus, então seja amigo do mundo. Tá vendo? Então, quem segue os preceitos do mundo está numa porta larga e o caminho espaçoso. Aí você pode andar de qualquer jeito, né? Sem renúncia, sem abnegação, com toda arrogância, soberba, prepotência, com tudo isso aí, e pode seguir seu caminho. Mas só que Jesus fala que este caminho largo, a porta larga e o caminho espaçoso, faz o quê? Conduz o homem à perdição. E quando ele fala de perdição, é claro, esse texto aí, como outros textos, ele está falando realmente de um juízo, de uma sentença de Deus. Aqui não está falando de um aniquilismo. Não, Deus vai aniquilar tudo no final. Aqui Jesus não está falando de universalismo. No final Jesus vai salvar todo mundo. De jeito nenhum. Está falando que a pessoa que anda pelo caminho, pela porta larga, o caminho espaçoso, qual é que vai ser o seu destino final? A perdição. Perdição eterna. O que é a perdição eterna? É ficar eternamente sem Deus, né? Falando sobre ir para o estado eterno fora de Deus. E a Bíblia fala sobre o inferno, lago de fogo. Isso sim é a perdição, não é universalismo e nem também aniquilismo de jeito nenhum. O que representa esta porta larga e o caminho espaçoso? Representa uma vida desregrada, como eu falei, né? Os valores cristãos joga no lixo. Palavra de Deus joga no lixo. Não querem seguir de jeito nenhum. E quantas pessoas são seduzidas por estas coisas, amando as coisas deste mundo,
fora dos caminhos do Senhor nosso Deus. E o caminho deles, muitas vezes, qual vai ser o final? Perdição. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom? Quem diz isso é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, rejeitar, querer andar na porta larga, o caminho espaçoso, muitos querem. Muitos querem andar por este caminho, porque é o caminho das facilidades. É o caminho onde a pessoa não tem compromisso, nem com Deus, nem com os homens, nem com nada. Querem viver de qualquer jeito aí, nem temem a Deus, nem aos homens. Para ele quer viver do seu jeito, quer ser dono do seu próprio ser, do seu próprio nariz. Nega também os preceitos da palavra de Deus. Não tem a Bíblia como sua única regra de fé. E muitos nesses últimos dias estão indo por isso aí. Querem servir a Deus tendo um caminho paralelo ao caminho do pecado. Isso não dá certo, nunca deu certo. Paulo diz que não tem condição nenhuma de ter concordância entre Deus e as trevas, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo, entre o templo do Senhor, e não tem de jeito nenhum. Não tem concordância, não tem harmonia de jeito nenhum. Aí a gente vai ver que esses prazeres do mundo representa assim a porta larga e o caminho espaçoso. A pessoa segue o seu jeito, o seu fluxo aí e vai embora. Mas não é isso que a Bíblia orienta. Jesus ele mostrou, ó, porfiar para entrar pela porta estreita, e o caminho é apertado, tem dificuldade, mas só que infelizmente estão vivendo uma época que as pessoas não querem, principalmente no Evangelho. Sabia disso? Até mesmo no Evangelho, muitas pessoas estão na igreja, mas não querem mais andar no caminho estreito, na porta apertada, de jeito nenhum. Querem viver de seu próprio jeito. Na hora que a palavra de Deus corrige eles aqui, eles correm para outro lugar, quer virar um desigrejado, já toma raiva de tudo e de todos e já foi. De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e aí vai embora. Prefere o caminho espaçoso, e a Bíblia vai falar sobre isso, né? Muitas igrejas foram repreendidas pelo Senhor lá no Apocalipse, muitos estavam nesse caminho, o caminho de Balaão, dos Nicolaitas e outros, enfim, outros, e hoje em dia também não é diferente. Muitos eles estão, muitas vezes, na igreja, mas está aí na porta larga, querem viver na sua licenciosidade, com suas concupiscências, longe do Senhor nosso Deus. É uma porta larga, caminho espaçoso, mas no final leva para a perdição. Então, isso não é correto, é perigoso demais. Mas vamos para a dica que Jesus falou. Porfiai por entrar pela porta estreita, e o caminho apertado, que conduz à vida. Mas que vida é essa? A vida com Deus, a vida eterna com o Senhor Jesus. Jesus não estava falando de qualquer outro tipo de vida, mas a vida com o Senhor Jesus. Lembra lá primeiramente de Nicodemos, quando ele falou na primeira lição, da importância de nascer de novo? Então, quem nasce de novo, ele deve entrar pela porta estreita, o caminho apertado. Porque se ele está andando de qualquer jeito, com sua vida desenfreada, os valores morais desenfreados, aí não está condizendo com aquilo que a palavra de Deus está mostrando. Tá certo? Mas vamos aí. Esse é o primeiro tópico. Vamos agora para o segundo tópico dessa lição. Fala sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. Por quê? Em primeiro lugar, uma porta aberta, porém difícil. Aberta, porém difícil. A porta para a entrada celestial, ela está aberta, ou seja, o caminho da graça está aberto. Jesus está aí, chamando todos. Não há impedimento, não há entrave. Jesus ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus ele disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus continua chamando, a porta está aberta. Mas infelizmente existem os impedimentos que fazem com que o homem ele não venha por esta porta. Quais são esses impedimentos? A gente vai ver que o egoísmo, o ego, a idolatria, a falta de conhecimento, de reconhecimento que é um pecador. Infelizmente tem pessoas que acham que ele não é um pecador. Ele acha que ele não necessita do perdão do Senhor, nosso Deus. E isso é um perigo, não quer entrar por esta porta. E quando eles tomam essa atitude de não querer entrar por esta porta, aí fica difícil. Eles não querem negar a si mesmos. Não querem rejeitar as coisas deste mundo. Muitas pessoas não querem negar as coisas deste mundo, não querem morrer para o mundo.
querem viver do mesmo jeito que do mundo. Isso é complicado. Muitas pessoas eles não conseguem desapegar essas coisas. Por isso que eles não conseguem entrar. A porta está aberta, mas é difícil de entrar para muitas pessoas. Não querem vir para Jesus. Acha que não necessita de salvação. Ah, mas o outro precisa. Eu não, estou aqui na boa, tal. Acha que não precisa. E isso é um perigo muito grande. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem precisa de se encontrar com o Senhor Jesus, entrar por essa porta, que é uma porta apertada. Mas por que é tão difícil entrar por essa porta? Porque o homem, ele muitas vezes, ele é inimigo de Deus. Como Paulo vai dizer em Efésios, é inimigo de Deus. Para ele voltar a ser amigo de Deus, o que ele precisa? Aceitar Jesus como seu Salvador, entrar por esta porta que é apertada, a porta que é Cristo. Entendeu? É Cristo. Por quê? Porque através do Senhor Jesus é que ele vai se morrer para o mundo e viver para Deus. Ele não vai viver a sua vida mais, mas a vida de Deus. Vai ter um novo nascimento. Então, uma porta aberta, porém difícil. Muitos não querem entrar por esta porta, não querem renunciar, não querem abandonar os seus pecados. Eles querem viver da mesma forma que eles estão e isso não dá certo. Não dá certo de jeito nenhum, né? Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico fala assim: as oportunidades da porta larga são atraentes. Então, a gente vai ver que a porta apertada, porém difícil, está aberta, mas difícil, caminho apertado, muitos não querem entrar. E agora a porta que é larga, muitos querem entrar por esta porta larga, porque são atraentes, né? As pessoas, o ser humano muitas vezes está voltado, propenso mais ao pecado. Propenso mais ao pecado, aos prazeres do mundo, às libertinagens, às concupiscências, aos deleites, aos prazeres que o mundo oferece. E o mundo, o inimigo, o mundo, ele não oferece algo assim aparentemente ruim, de jeito nenhum. Vou colocar algo atraente para que a pessoa venha a ser engodada naquilo, venha a ser pego mesmo, né, naquela situação. É algo atraente, fantasioso. O inimigo ele faz isso, fantasia, para que a pessoa ele venha realmente ser seduzida por aquela determinada coisa. E na porta larga é justamente isso. Lembra de Eva que foi seduzida pela serpente? Ela foi seduzida. A serpente, mas Deus falou isso, porque no dia que vocês comerem desta fruta, vocês vão ser igual a ele. Seduziu o que? Não, então a gente vai ser igual a Deus, então, nada, então vamos comer desse fruto. Vamos aí. E o ser humano, ele tem dentro de si isso, ele quer ser o Deus, né? Ser seu próprio Deus. Isso é um perigo muito grande. Nesta porta larga, neste caminho espaçoso, largo, são atraentes, seduz as pessoas e as pessoas eles ficam cegos espiritualmente. Lá em 1 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer que o Deus deste século ele cega o entendimento, coloca tampão nos entendimentos, nos olhos espirituais, para que as pessoas não vejam a glória de Deus. Eles não sabem, estão ali, né? Toda apegada às coisas deste mundo, os prazeres do mundo atrai tanto ele que ele esquece do Senhor. Não consegue enxergar a luz do Evangelho. Por isso que essa porta ela é atraente. É atraente, mas leva o homem para a perdição. A gente vai ver isso, né? Quem anda neste caminho, ele é dominado por essa ilusão. E tudo isso é ilusão. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa. Quantas pessoas estão iludidas, né? Achando que eles vão viver eternamente. Eles estão querendo achar o elixir da vida para não morrer. Mas é uma mera ilusão. Um dia eles vão morrer e vão encontrar diante do Senhor nosso Deus. É agora que vai ser perigoso para eles, né? Aqueles que não aceitaram Jesus realmente vai estar ali em maus lençóis, né? Porque o destino é a perdição eterna. Mas aqueles que servem ao Senhor Jesus, eles não são iludidos por estas coisas atraentes, né? As coisas do mundo, a porta larga, de jeito nenhum. Ele permanece ali servindo ao Senhor, entendendo
de que a melhor coisa é servir ao Senhor, mesmo que ele tenha que sofrer, morrer, passar por dificuldade, mas ele entende que ele servindo ao Senhor é a melhor coisa para ele. É a melhor coisa, permanecer firme com o Senhor. Mas as oportunidades da porta larga, né, como diz o segundo subtópico, são atraentes demais. As pessoas ficam ali, né, iludidas, né, magnetizadas com aquilo, daqui a pouco não consegue mais sair daquela situação. Então, é complicado. Permanecer no caminho estreito é importante, na porta apertada, é muito importante, porque o caminho espaçoso, Jesus vai dizer que muitos eles vão entrar por esse caminho, né, por esta porta, infelizmente. Muitos eles procuram entrar por este caminho. Então, por isso que as oportunidades são atraentes, as pessoas preferem mais servir ao mundo, ao inimigo, do que servir ao Senhor nosso Deus. Você vai ver que muitos, infelizmente, tomam essa atitude. Mas vamos aí. Por que entrar pela porta estreita é tão difícil ainda, né? O terceiro subtópico fala por as razões das exigências, né? Aí vai mostrar que diretamente da porta, diferentemente da porta larga do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior. Tá vendo? Uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Não tem aquele ditado que fala, a maioria vence. A maioria vence. O crente, essa maioria vence e não serve. O crente, ele vive por convicção. É isso mesmo, por convicção. Deixa a maioria seguir lá o mundo com seus carnavais, com suas festas, mas ele permanece ali servindo ao Senhor nosso Deus. Deixa a maioria vencer aí, né, se prostituindo, usando droga, bebendo, fazendo coisas que não prestam, mas eles permanecem ali servindo ao Senhor nosso Deus. A maioria não vence. Quem está trilhando por este caminho, ele não pode olhar para trás. Ele tem que deixar o pecado e todo o embaraço que de tão perto nos rodeia. Diz lá o escritor aos Hebreus. E olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha aí que maravilha, tá vendo? Porque exige uma disposição pessoal da pessoa servir ao Senhor. Falar igual Paulo, eu sei que tenho crido. Aí sim, ele não vai de jeito nenhum rejeitar ao Senhor. Vai estar servindo ao Senhor Jesus. Reconhecer que a melhor coisa é seguir a Cristo. Reconhece que Cristo, ele é o seu Senhor e que ele é realmente ele é uma pessoa escolhida pelo Senhor, salva pelo Senhor Jesus. Isso que faz com que ele sirva a Jesus. Não por aquilo que ele vai ter, né? De jeito nenhum. O que também essa pessoa vai querer fazer? Vai querer ter uma disposição de viver uma vida dirigida por Jesus. Ter um novo recomeço, uma nova vida com Cristo. Ele não vai querer viver aquela velha vida de pecado, de jeito nenhum. Mas uma vida diante do Senhor nosso Deus. Aí agora já vai aparecer uma palavra chamada santidade. O que é santidade? Ele vai viver separado do mundo. Ele vai na contramão daquilo que o mundo mostra. Ele vai seguir os passos de Cristo. Seguir as pisaduras do Senhor nosso Deus. É santidade, separado. Ele foi separado para servir ao Senhor nosso Deus. E isso sim, que faz com que ele permaneça firme, porque vai criar raiz, vai criar fundamento nele. Quando ele segue desse forma, vai criar fundamento, ele vai enfrentar as dificuldades, as tribulações, as lutas, e vai seguir em frente, vai encontrar de frente mesmo, porque ele sabe que quem está com ele é o Senhor Jesus, e ele não vai abandonar o Senhor, mesmo que a maioria está lá seguindo as coisas do mundo, de jeito nenhum. Ele vai permanecer servindo ao Senhor nosso Deus. Olha aí que maravilha. Tá vendo? Isso que é importante, essa disposição pessoal, ir na contramão da maioria. Não, eu estou aqui. Na escola, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer, você também tem que fazer. Não faço não, porque eu sou servo de Deus. No trabalho, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. De jeito nenhum, ser servo de Deus, tá vendo? E contra a maioria. Deixa alguém ficar com raiva, bater a cabeça, enfim, achar indiferente. Mas o cristão verdadeiro, que entrou pela porta estreita, o cristão no caminho apertado, ele não nega o Senhor Jesus por nada. Ele permanece sim, servindo ao Senhor nosso Deus. Tá vendo aí? Que maravilha? Então vamos agora para o terceiro tópico da lição. Fala assim, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como é que faz isso? Para entrar nesta porta, a gente viu que a porta apertada, o caminho é estreito.
né? A gente vê que tem essas exigências também. E agora, como é que entra por esta porta estreita e o caminho apertado? Primeiro, o subtópico fala fala arrependimento de pecados, renúncia. E quem vai mostrar isso lá no início do Novo Testamento? João o Batista. Ele vai falar na sua pregação, vai falar sobre arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. É necessário sim ter arrependimento. Tá vendo? João, ele é uma voz que vai ecoar entre as duas alianças, a antiga e a nova, vai mostrar sim essa questão do arrependimento. Porque se a gente for olhar no Antigo Testamento, o arrependimento era de uma forma coletiva. Do povo de Israel existia uma vez no ano, uma vez no ano que existia essa questão da expiação, do arrependimento. Mas no Novo Testamento vai mostrar de uma forma individual, da pessoa ter esse arrependimento de aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? Então, essa mensagem de arrependimento é importante ser pregada para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados e entrar por esta porta. Porque se ele não se arrepender dos seus pecados, ele não entra por esta porta. Ele vai querer fingir que está ali, mas não está. Por isso que é importante. Então, arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, deu na minha cabeça, não, mas uma disposição de mudar de ideia, um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, interior, espiritual. A pessoa se arrepende do seu pecado, reconhece, Senhor, eu sou pecador, necessito de ser perdoado por ti. Aí Jesus vai e perdoa os seus pecados, ele se arrepende daquilo que ele fez, e aí sim ele vai entrar por essa porta. Mas como é que vem arrependimento? Através da pregação da palavra de Deus. Prega a palavra de Deus, o Espírito Santo convence a pessoa que ele é um pecador e que precisa de Jesus. Aí ele se arrepende, aí entra por esta porta estreita, este caminho apertado. Agora ele vai ter uma nova caminhada na sua vida, vai ser orientado pela palavra do Senhor nosso Deus, ele vai ser regenerado por Deus. Tá vendo? Quando ele aceita Jesus, aceita a mensagem do Evangelho, se arrepende, aí sim a sua vida vai ser completamente diferente, o seu caminho vai ser completamente diferente. O caminho apertado, a porta estreita que conduz para a vida eterna. Para a vida eterna, diferente da vida que conduz para a perdição. O caminho largo, a porta larga, mas a porta estreita conduz sim para a vida eterna, conduz para a vida eterna. Olha que maravilha. Mas vamos aí. O segundo subtópico fala sobre confissão de pecado. João Batista, ele falava diante de todos os fariseus, aqueles homens religiosos ali, olha, confessai os vossos pecados, sempre mostrando para eles a importância de confessar os pecados e serem batizados. Tá vendo? A confissão, mostrar para a pessoa, Senhor, estou aqui, sou um pecador e preciso ser salvo pelo Senhor. Confessar, porque todos pecaram, a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Quando o homem reconhece que é pecador, jamais ele compreenderá que precisa de um salvador. Se ele não se arrepender, se ele reconhecer que ele é um pecador, ele não vai reconhecer que ele precisa de um salvador. Mas quando ele reconhece, aí é diferente. Ele vai dizer, não, preciso de um pecador, de salvador, de um salvador, preciso de Jesus. E a partir daquele momento, Jesus vai e faz a obra na vida dele. Faz a obra na vida dele. Então a confissão de pecados, ela é importante. É importante. Quando confessa, aí sim é um cidadão do céu, aquele que está caminhando realmente para servir ao Senhor nosso Deus. Porque quem confessa os pecados e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz, se nós pecarmos, temos um advogado lá do Pai, e perdoa os nossos pecados. Nós precisamos confessar os pecados. Confessar, aí Jesus perdoa. E em terceiro lugar, por fim, terceiro subtópico, produzir frutos de arrependimento. Isso João Batista falava. Seja batizado e produzir frutos dignos de arrependimento. O que são esses frutos dignos de arrependimento? É mostrar como aquela pessoa realmente, moralmente, ele serve ao Senhor. Sua vida ela é totalmente diferente, marcada pelo um arrependimento sincero. Aí a sua vida vai ser diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, enfim. Essas coisas. Aquela pessoa que tinha comportamento completamente errado vai mudar o seu comportamento. São frutos de arrependimento. O que é que vai mostrar na vida dele agora? Honestidade, misericórdia, longanimidade, benignidade, respeito à autoridade, entre outros. Misericórdia, humildade, principalmente.
né? Muitas pessoas, muitas vezes, estão no evangelho, mas não são humildes, né? Não produzem fruto de arrependimento. Isso é uma situação complicada. Está parecendo que a velha criatura está vivendo na vida dele, mas a nova criatura, ela produz frutos dignos de arrependimento. E estes frutos aí é demonstrado pela sua vida, pelo seu modo de viver. Não é apenas simplesmente um estilo de vida, de jeito nenhum. É a vida que ele está vivendo diante do Senhor Jesus. É a vida, né, de um arrependido, de uma pessoa que foi salvo pelo Senhor nosso Deus. E aí ele vai realmente mostrar que ele está arrependido, que ele serve ao Senhor. E ele entrou por aquela porta que é apertada e o caminho estreito. Aí sim, ele vai mostrar que ele é um servo de Deus ou uma serva do Senhor nosso Deus, que ele é uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus, quando ele produz frutos dignos de arrependimento. Aí vai mostrar realmente que aquela pessoa se converteu, realmente aquela pessoa mudou, ou seja, realmente aquela pessoa entrou pelo caminho, a porta apertada e o caminho estreito, realmente, né? Não foi por aquele caminho largo, a porta larga, de jeito nenhum, mas ele está ali servindo ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem. Amém.